noite. Vamos iniciar. Eu queria só dar um recadinho primeiro, que a gente botou nos grupos. Quem de vocês tivesse vela em casa, né, e pudesse ter perto para um dos nossos momentos da noite, a gente poder acendê-las. Quando for a hora, vocês vão ser avisados, tá? E avisados. Edson, Então, boa noite. É uma alegria tê-los juntos, tê-las juntos aqui nesse momento. Só para lembrar para quem não está acompanhando esse processo, não é? A CVX já há algum tempo tem buscado é, juntar pessoas, né, que trabalham com, é, com pessoas em situação de rua, né? E para celebrar essa missão, partilhar essa missão e celebrar essa missão, né, a gente tinha em mente esse dia, que foi anteontem, dia 27 de agosto, que a igreja, e acabou virando um marco para muitas dioceses, a celebração dos profetas da esperança dos pobres, né, que coincide, que é justamente o dia da Páscoa desses três grandes bispos, Dom Luciano, Dom José e Dom Helder, né? Então, mas passaram a ser conhecidos como profetas da esperança dos pobres. E para celebrar esse dia, né, aqui na CVX, a gente pensou em trazer para essa celebração, num primeiro momento, uma preparação de oração, que é muito próprio nosso, né? Então, teve uma equipe, com a ajuda de Marco Aurélio e de outras pessoas, prepararam um roteirozinho, que nós disponibilizamos também nos grupos da CVX, né? E hoje a celebração, né? Então, para além da celebração desses profetas da esperança dos pobres, nós, enquanto CVX, essa missão nos é muito sensível, porque está muito alinhada à nossa fronteira de globalização e pobreza, né? Então, a gente celebra isso e tem esperança, né, de, a partir dessa celebração, da aproximação das pessoas que desenvolvem essa missão, a gente possa crescer enquanto CVX nesse compromisso com os mais empobrecidos, né, com essa população que tem tantas carências, né? Então, nós vamos celebrar hoje os profetas da esperança dos pobres e também as nossas esperanças, né? As nossas esperanças com relação à nossa vida, à vida do nosso país e de tantos irmãos que sofrem, tá bom? Então, vamos começar com uma mensagem, né, de Dom Helder e, e Padre Miguel que vai começar. O deserto é fértil. Bendito sejas, Pai, pela sede que despertas em nós, pelos planos arrojados que nos inspiras, pela chama que és tu mesmo crepitando em nós. Que importa que a sede fique em grande parte insatisfeita? Ai dos saciados! Que importa que os planos fiquem mais no desejo do que na realidade? Quem sabe mais do que tu que o êxito independe de nós e só nos pedes o máximo de entrega e de boa vontade? Margarida, Margarida,
Proclamação do... Estão ouvindo? Estão Sim, ouvindo? Vamos sim. sim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele sentarem-se ao seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste. Tu me visitaste, enfermo e me visitaste, estava na prisão e vieste a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Então, para deixar também essa palavra de Deus cair no nosso coração, a gente convidou algumas pessoas, né, 3 pessoas, não sei se Fábio já chegou, a gente convidou a Lourdinha, o Marco Aurélio e o Fábio para partilhar um pouco do trabalho que fazem, né, com as pessoas em situação de rua. E aí, esses depoimentos, a gente pede aí para cada um não passar aí de 5 minutos, né, para a celebração não ficar longa, mas assim, mais no sentido de quais sentimentos, né, passaram, né, nessa história, né, nesse processo de começar esse trabalho e hoje, né, mais do que dizer o que fazem, né, os roteiros de oração têm depoimento tanto do Marco como da Lourdinha, mas que eles partilhassem com a gente um clima de oração para que a gente pudesse rezar junto essas experiências, esses sentimentos que eles passam, tá bom? Antes de vocês começarem a dar os depoimentos, um aviso. Quando a gente pediu que cada um falasse no máximo 5 minutos, para a gente não se estender, e vai aparecer aqui no meu lado, no quadradinho que eu estou, uma mãozinha, quando fizer 4 minutos, para a pessoa ir recolhendo e terminando, tá? Podemos começar. Marco, você está aí? Pode começar? Oi, tá me escutando? Não sei se a imagem está aparecendo Sim, aí. Tá, A imagem não, só a voz. só a voz. eu sempre me embanando com o Zoom. Então, E questionar a câmera. E na hora que entra, tem que aceitar lá o comando de que vai ativar a câmera e som. hum, Deixa eu ver como é que tá você. então fica a Lourdinha falando primeiro, eu saio e volto para ver se o vídeo aparece então. Tá Tá bom. certo. Tá certo. Bem, boa noite mais uma vez, né? Até outros que chegaram posterior. Revendo a minha atuação, né?
mediante as orações que foram propostas, até foram muito bem colocadas. Estão ouvindo direitinho? Sim, Sim? Pelo Marco, né? Marco Aurélio, eu me vi assim mais ainda envolvida, né? Com esse pessoal que o testemunho primeiro já está lá, eu acho que todos já viram, né? Nós selecionamos, ele selecionou um, nós tivemos vários aqui, 5, pelo menos, né? Mas dentro desses que eu vejo, tem um que me toca bastante, que é a vida de um rapaz que em 2000 ele caiu nas drogas, foi preso e há 7 anos está na rua, sem trabalho, usando tornozeleira. Eu vejo essa pessoa uma escrava, né? Escrava da vida, escrava das drogas, escrava de tudo. O meu sentimento com ele é de, assim, ele está paralisado. E isso desperta em mim uma coisa muito grande, porque eu nunca abordei ninguém na rua, nunca conversei com ninguém na rua, tinha até receio, né? E hoje eu me vejo numa pastoral fazendo esse trabalho de conversar com eles, de ver a história da vida deles, né? E não para julgar, e sim para ajudar. Antigamente eu julgava, tá? Me desculpem, mas eu julgava mesmo. Está na rua porque quer, não vai trabalhar. Mas hoje eu vejo que é bem diferente. Tem uns que realmente querem trabalhar e não conseguem trabalhar. Tem uns que querem sair da rua e não conseguem sair da rua. E tem aqueles que não querem mesmo, né? Pretendem ficar na rua o tempo todo. Então, eu hoje sou uma pessoa muito mais realizada do que até um tempo atrás, porque eu encontrei motivo, eu encontrei um bom propósito de vida bem definido para mim. Então, estar com eles, para mim, é uma forma de me completar como ser humano e como CVX também, né? Aumentou em mim até a oração, o sentido da oração, me fez assim ser mais responsável comigo e com eles também. Então, eu posso dizer que a minha vida hoje tem um sentido muito maior, porque tem um propósito bem definido, que é amar e servir a Deus, nosso Senhor, com muita alegria, porque as nossas manhãs de sábado são muito alegres. Servir naqueles que mais necessitam. O meu sentimento muito forte é esse. Não sei se cumpriu o tempo. Obrigado, Lodinha, pela sua partilha. Mais adiante, a gente vai poder também partilhar um pouco as pessoas que estão participando, tá bom? Então, nesse momento, por favor, Marco, fala um pouco da sua experiência aí. Então, as coisas de Deus são incríveis, né? A gente não sabe muito bem por onde caminhar, ele vai mostrando o caminho. E eu me lembro que já há muito tempo eu achava que o CVX ainda deveria fazer alguma coisa mais ativa em termos da sociedade, alguma coisa mais visível, né? Eu me inquietava muito com a população de rua. E a cidade de São Paulo tem uma cidade dentro de si de população de rua. Temos aí varia muito a expectativa quanto que é, né? Mas certamente aí cerca de 50 mil, 80 mil pessoas em situação de rua dentro da cidade de São Paulo, que aumentou com a pandemia. E eu fui me aproximando dessa população, querendo fazer alguma coisa, porque a minha esposa já fez pastoral de rua, alguns amigos já fizeram, mas eu sempre achava que era muito difícil para mim fazer alguma coisa nesse sentido. E aí exatamente no começo da pandemia começou aí alguns alunos meus me procurando se poderiam fazer um trabalho voluntário. Eu sou professor de medicina aqui na USP. E começou uma coisa timidamente, eu vou uma vez, vou outra vez, e a coisa foi aumentando, né? Hoje a gente tem
cerca de 80 alunos interessados em ir para ter contato com a população de rua. A gente fez a parceria com a Missão Belém, que já faz um trabalho há muitos anos, para mais de 10 anos, e fazemos assistência médica a essa população, né? E realmente tem aumentado e tem sido muito consolador. E o que eu faço é um pouco diferente dos outros. Eu acho que cada vez que eu vou lá, e às vezes é muito difícil, porque a gente pensa em estar largando a família, estar fazendo as nossas coisas, né? Indo num sábado de manhã, e até uma batalha espiritual antes, parece que dá um desânimo, mas sempre que eu vou, eu volto sempre irradiante e sempre com muito consolado por o que acontece. Eu acho que o que acontece ali, eu vejo três aspectos, né? Eu estou fazendo bem para o morador de rua, ele se sente ouvido, muitas vezes mais do que a questão da saúde, né? Mas tem alguém que está olhando para ele, e uns dias atrás ele estava na rua sem ninguém nem olhar para ele, então ter médicos escutando a história de vida dele, isso já é muito importante, além de toda a questão do tratamento que a gente possa dar. Mas tem também eu estar junto do aluno, ensinar o aluno, tentar ensinar o aluno uma visão mais humana da medicina, que ele veja com empatia a outra pessoa. E tem também o próprio profissional que está indo, né? Que vê que ele pode fazer um outro tipo de atendimento também. E eu vejo esses três personagens saindo do encontro realizados, né? Um encontro entre seres humanos e que, às vezes, sem falar de religião, mas a gente está realmente fazendo o que o Senhor nos pede. Essa é a minha sensação. E realmente, sempre que a gente vai, a gente passa pela Praça da Sé, por toda aquela questão, né? É complicado ali, é uma situação difícil, mas a gente é sempre muito bem recebido ali e sempre é uma coisa consoladora. A gente sai muitas vezes sentindo que fez o bem ao próprio Jesus, né? Me lembro uma vez que eu estava fazendo curativo no morador de rua que veio exatamente essa sensação, que ele tinha cortado a mão, estava ali fazendo curativo, aquela mão suja, eu limpando aquela mão, fazendo curativo, eu parecia mesmo que era a mão de Jesus estar pregado na cruz que eu estava fazendo, né, cuidando de alguma forma. E o aluno que estava comigo sentiu a mesma coisa, né? Então, são coisas que Deus permite a gente sentir. Queria só colocar um pouco isso, acho que depois a gente pode fazer uma troca maior aí entre nós também. Obrigado, Marcos. Então, nós não deve ter havido algum problema lá com o Fábio não chegou ainda e vamos ver. Ele era uma outra pessoa que iria fazer. O Fábio, ele é de um projeto no centro pastoral comunitário em Olinda, né, Dom Helder Câmara, e que também faz um trabalho belíssimo lá, mas e esteve conosco na preparação dessa semana, dessa celebração, mas que deve ter tido algum imprevisto lá. Então vamos seguir, né? Vou colocar um vídeo agora. Muitas das imagens que vão aparecer são também dessa missão que Fábio faz parte, vocês vão poder ver. Se puderem aumentar os sons também para ouvir melhor a música, acho que ajuda, tá? Diz-me como ser pão, diz-me como ser pão, como ser alimento que sacia por dentro e que traz a paz. Diz-me como ser pão, diz-me como ser pão. Como aproximar-me de quem tem mais falta?
de quem acha que a história é o sorrir e o amar. Diz-me como ser pão, diz-me como deixar-me comer pouco a pouco, entregando o meu tudo e enchendo-me mais. Diz-me como ser pão, diz-me como ser pão, como ser para outros em cada momento, alimento e maná. Diz-me como ser pão, diz-me como ser pão, como ser para outros em cada momento, alimento e maná. Tu, Senhor, que és o pão que dá vida, tu, Senhor, que és a luz, que és a paz, tu que empapas a terra quando choves o céu, diz-me como ser pão. Tu que fazes de mim teu reflexo, tu que abraças a minha fraqueza e me sacias a fome quando venho de longe, diz-me como ser pão. Tu que fazes de mim teu reflexo, tu que abraças a minha fraqueza e me sacias a fome quando venho de longe, diz-me como ser pão, diz-me como ser pão. Eu fiz alguma coisa aqui que Ser pão, Ana, Dom Luciano Mendes de Almeida. Jesus Cristo, luz da vida consagrada. Muitos procuram a justiça e a solidariedade, graças a Deus. Mas só nós cristãos podemos fundamentar adequadamente a fraternidade. Sua raiz é a certeza que Jesus nos dá de que Deus é nosso Pai, Pai de todos os homens. Em seu amor infinito, ama a todos e a todos confere a mesma dignidade. E o meu computador está pifando. Desculpe, gente, apagou é aqui. por isso que É somos por isso irmãos. que somos irmãos, destinados a construir uma sociedade fraterna. É esse amor cristão que nos dá força para vencer o egoísmo e animar as formas fraternas de convivência e partilha, que anunciam nesta terra o reino de Deus. Dom Luciano foi esse exemplo de seguimento a Jesus, honrando o seu lema, que foi em nome de Jesus. Amém. Gilda, Olhando todas essas realidades que estão presentes não só nas missões que a gente viu, mas também em todas as nossas cidades, ao lado de nossas casas. Vamos por um momento contemplar o Cristo crucificado. Como eu, cristão e membro CBX, me sinto frente a essa realidade da população de rua.
O que fiz, o que faço, o que farei por Cristo? Como posso ser profeta de esperança junto às pessoas com quem me relaciono? Vamos ficar um instante em silêncio pensando nessas perguntas. Edson, Então, continuando nesse clima de oração, nesse momento de celebração, a gente gostaria de trazer, né, para a comunidade, colocar também diante de Deus as nossas esperanças, né? Esses, esses bispos, eles, além de ser pessoas próximas e lutadoras, né, pelos direitos humanos, né, pela igualdade, pela justiça, né, eles não deixaram, né, de pregar e de anunciar a esperança de Deus, né? Então, mesmo nas condições muitas vezes difíceis que eles encontraram, que nós também encontramos, né, nós somos interpelados por Deus, nós somos chamados por Deus a sempre anunciar a esperança. E aí, nesse momento, a gente pede que cada uma, né, numa palavra, numa frase, diga, né, que esperança
eu gostaria de estar anunciando, né, junto a essa população mais sofrida e também junto àquelas as pessoas que nós estamos em missão, né? Nem todos, nem todas aqui estão junto dessa população, mas estão no nosso estilo próprio de CVX, sempre com algum apostolado, com alguma missão, e aí é o momento da gente expressar, né? Que esperança, né, eu quero anunciar, e eu peço a Deus que a gente pede a Deus que Ele nos ajude a anunciar. E nesse momento, à medida que cada pessoa fale desse anúncio da esperança, a gente acende uma vela, né, como símbolo aí, né, da presença de Deus, né, da esperança de Deus na nossa vida. E aí fica à vontade, quem quiser começar, né, o microfone está aberto. Bem, eu eu sou eu estou chegando atrasado de São Paulo. Meu nome é John C. Faz muito tempo que eu não participo numa reunião de CVX, muito tempo mesmo. Então é uma alegria muito grande para poder rever. Eu afastei do CVX em termos de reunião, mas, na verdade, eu nunca não afastei do CVX, né? Da espiritualidade inaciana e nem do CVX, e sempre achei que se eu posso fazer algo concreto para ajudar os pobres, o povo pobre, eu seria um dos prioridade minha como alguém que vive querendo seguir o Jesus. Então, né, hoje à noite é uma satisfação tremenda, né? Então, me encheu de esperança de ver tantas pessoas, né? Eu acho que se tem alguma coisa que eu quero confessar é essa falta de esperança, pensando que nós estamos diante de um problema tão grande que a gente não pode ajudar a fazer acontecer. Muito contrário, assim, né? Que como CVX acende essa esperança, né, para poder acordar, para poder seguir os três bispos, né, que dedicou a sua vida é isso. É maravilhoso, né? O fato de que desde um ano passado, um pouco mais que um ano, que o CVX abraçou essa bandeira de querer ir à frente em um projeto nacional que pode abraçar os pobres, assim, é realmente maravilhoso. E que eu tenho tantas, assim, amigos aqui que eu estou vendo, Ailton, né? A Elite, tantas Margarida, que isso só me surpreendeu. Tanta gente boa nesse mundo. A Romanelli sempre me falou, né? Quando eu vejo a alegria dele, assim, eu falei para ele, ele falou, John, você não imagina quantas pessoas boas nesse mundo temos. E ele tem toda razão, tem toda razão. Então, é uma redescoberta, mas o mais que isso, as perguntas que vocês fizeram para mim na reflexão, eu cheguei atrasado, não tem muito tempo para refletir. O relacionamento com os pobres é, é apenas o início vamos dizer, uma iceberg, né? É pedra de gelo. No fundo, ele toca tudo a vida da gente, né? Minha vida com minha esposa, por exemplo, né? Como o relaciona
com esse problema de poder relacionar com o pobre e me faz tornar-se mais sensível a esse relacionamento com uma pessoa que mora no meu lado, que dorme no meu lado, né? É incrível, né? Então, eu acho isso que eu acho que a gente deveria entrar no consciência. O que é seguir Cristo? Né? Não é simplesmente uma coisa ideológica, eles estão que os pobres não têm moradia, não têm comida, não tem isso, não tem outro, e vamos tentar resolver, né? Mas realmente, no fundo, é um seguir de Jesus que está no fundo de tudo isso. Então, o evangelho de hoje, né, que levanta todo esse problema de hipocrisia, né, né, minha relacionamento com o pobre, com igreja, com tudo, né, toca nesse assunto de conversão da nossa hipocrisia mesmo, né? Então, é, eu agradeço por essa iniciativa que vocês estão fazendo, viu? Minha esperança, eu gostaria de como nós podemos tocar mais pessoas, né, para poder, a gente poderia fazer tudo, tudo não, aquela coisa que brota dentro da gente mesmo, no parte mais profundo do ser da gente, para poder bom, como eu diria, não sei o que vai acontecer, mas a gente vai ser realmente, bom, eu acho que vai ser muito mais feliz, né? Muito mais feliz. Só isso. Nós agradecemos muito sua presença aqui, John, e eu já disse a você que esse é só o primeiro passo, né? Eu acendi minha velhinha e coloquei a foto aí, eu tateando no Zoom. Outras pessoas que quiserem também falar qual sua esperança. A esperança do John é que a gente encampe mais nessa missão, né? Então, e quais são as de vocês? E agora, eu só para aproveitar, não sei quanto nós vamos, tempo tem, eu não quero falar muito, mas eu quero deixar uma coisa, um apelo. Se alguém de nós hoje, né, meditando, discernindo qual é o caminho de fazer uma ação concreta para nessa direção, eu quero saber disso, eu quero ajudar, tá bom? Eu quero ajudar. Eu quero fazer tudo o que eu posso e colocar a dispor, né? Seja dinheiro, seja qualquer coisa. Tudo bem? Ótimo. Certo. Boa noite para todos. Eu acendi a minha vela e, nesse momento, a minha esperança é que nas próximas eleições que nós teremos no país todo, que essas pessoas que assumem esses lugares políticos realmente possam trabalhar pela justiça, pela equidade, pelo direito, e que a gente possa ter também vinculado a essas eleições pessoas que votem com consciência, com discernimento e que depois possam seguir o percurso de quem foi escolhido. O maior problema que nós temos é justamente nesse sentido dessa falta de educação política, né? Então, a minha esperança, essa vela que eu acendi neste momento, é nesse sentido, que a gente possa estar atento enquanto cristãos, participantes da vida política da sua cidade, não só no momento da escolha, da eleição, mas esse discernimento de ver como podemos caminhar
subsequente às eleições, para que aquilo que é prometido realmente seja feito e aquilo que não está sendo feito possa ser corrigido. Então, essa é a minha vela da esperança, pensando justamente nessas periferias existenciais da igreja. Nós, enquanto igreja em saída, e lembrando do apelo que o Papa Francisco faz, de que cristão precisa ser político, sim. Então, essa é minha vela. Em nome de Jesus, amém. 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 Mais Eu tenho alguém? duas esperanças. Eu tenho duas esperanças. E a primeira esperança é que a gente possa realmente, contando muito com a graça de Deus, acima de qualquer coisa, que a gente possa fazer crescer essa corrente do bem, que está também nas nossas mãos, e esperança também que a gente possa se converter nesse convívio com os pobres, que eles nos ajudem a nos convertermos mais a esse segmento de Jesus. Então, também vou aqui acender a minha vela. Amém. Amém. Mais Eu alguém? acendi aqui a minha vela. A minha esperança, eu já tenho dado uns passos aqui em João Pessoa, né, conversando com o pessoal de rua, a pedido do Fábio, e a minha esperança é que essa unidade, né, das comunidades aqui próximas, Pernambuco e Paraíba, que a gente consiga unir forças para trazer um pouco desse projeto do Fábio para cá e, e expandir um pouco mais esse cuidado, né, que a gente precisa ter com o pessoal de rua, com os pobres. E uma das coisas que mais me marcou nessa experiência, na conversa com eles, é que um deles chegou para mim e disse que as pessoas passavam por perto como se tivessem nojo, né, deles, que viravam a cara e que parecia um poste, uma parede, um pedaço de pau, que não era ninguém. Então, isso mexeu profundamente comigo e nas conversas com o Fábio, vem esse desejo, né, essa vontade de dar continuidade a esse projeto junto com ele. Então, a minha esperança é que essa unidade nos fortaleça. Amém. Eu gostaria de participar também, né? Acendi minha velinha aqui. E tudo, eu aprendi na vida que tudo começa na intenção, né? Então, no princípio era o verbo. Eu tenho o hábito de começar a construir os projetos como 3 verbos, né? E que representam essas intenções. Eu acho que a gente está trabalhando neste momento grandes intenções. A minha esperança acendeu, né, e muito forte agora nessa vela, pelo depoimento do Marco Aurélio, que eu, neste momento de vida, estou desenvolvendo um projeto de educação para médicos, né? E tenho tido muita dificuldade, porque tem uma realidade muito pesada caindo sobre esses médicos, né? E que há realmente um abismo que nos separa da realidade dos irmãos que estão em situação de rua. E quando eu vejo um trabalho como o Marco Aurélio coloca de levar, inclusive, esses alunos de medicina para se aproximar, né, desses irmãos, dessas pessoas que foram desprovidas de toda a dignidade, e leva para ela um olhar de cuidado, né, isso aí é uma chama de esperança que arde muito dentro de mim. Então, agradeço, parabéns, Marco Aurélio. Gostaria até de saber mais depois sobre o seu trabalho, né? Estou em parceria com o Dr. John, em contribuição lá com o Fábio, e que a gente puder contribuir, vai ser de muita alegria para mim. Bom, acendi minha velhinha e a minha grande esperança é que, além da gente, né, saciar a fome do estômago, que é o que nós fazemos lá na pastoral
da paróquia Santos Anjos, né, no centro paroquial Dom Helder Câmara, além de saciar essa fome, a gente possa saciar outras fomes que eles têm. A fome do carinho, do amor, a fome da dignidade, a fome do reconhecimento, a fome de sair da multidão e ter um nome, e a fome principalmente espiritual e a fome de amor, que a gente possa também estar saciando essas outras fomes, além da fome do estômago. Amém. Amém. Eu Também, acendi minha velhinha, é uma velhinha da CVX de 2019. E a minha esperança é que, ao olhar para as pessoas de rua, eu trabalhei muitos anos com meninos de rua, que hoje não temos mais aqui no Rio. Hoje nós temos a população de rua e os meninos viraram homens, muitos na rua. E eu encontro com alguns de vez em quando. E o meu último encontro, o menino veio ao meu lado, um homem, veio ao meu lado veio na minha frente de braços abertos, brincando, dançando. Eu estava desligadona, olhando não sei para onde. Olhei para ele, levei aquele susto, mas reconheci a criatura. Abri um sorriso e falei com ele, abracei, mas me deu aquela sensação assim de nojo, né? Pela situação de rua, simplesmente. A minha esperança é que que ao olhar para a pessoa em situação de rua, nós olhamos como se estivéssemos olhando para uma pessoa amada, sem sentir o nojo por sentir o cheiro da rua, né? Depois, claro, a gente na hora assusta, mas minha esperança é essa: olhar o outro como quem olha Jesus. à noite eu também acendi minha vela. Aqui eu estou na casa da minha filha e ela botou no quarto aqui uma vela para perfumar. Como eu não quis acordar, eu acendi essa vela aqui. A minha esperança é que tudo que me tocou dos depoimentos me leve a dar um passo e que eu seja uma formiguinha nesse mundo de gente que ajuda, né? Para que a gente possa dar um pouco de dignidade, né? A Lurdinha falou a sede de amor, né? A fome de amor, e a fome dessas pessoas elas não serem transparentes, é como se fosse um fantasma. As pessoas passam através delas e não são vistas, não contam. Então, a minha esperança é que meu coração continue aquecido com esses depoimentos e que eu possa me botar a serviço. Amém. 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 Essa vela que eu acendi aqui, ela, de fato, é um sinal da esperança que está acendendo no meu coração esse encontro nosso aqui. Cada depoimento, cada palavra. Eu gostei muito do que o John falou, né? De ouvir o que ele diz e um pouco a disposição dele também. E de cada um aqui. Então, essa esperança, ela me faz vencer o medo, né? Dom Helder dizia assim, quando a gente tem medo, não é livre. E quando é livre, provoca medo. Então, assim, que nós sejamos livres. Eu acho que essa iniciativa provocada pelo John, ano passado ainda, nos desinstalou e foi de buscar um pouco colocar esses três bispos como ícones e como inspiradores para nós, para a gente perder o medo mesmo. E nunca achar que evangelho, que ser cristão, que espiritualidade é uma coisa descolada da realidade. Pelo contrário. Ou nós amamos os pobres, ou nós nos dedicamos, saímos de nós mesmos, da nossa comodidade, ou nós não somos cristãos. Então não tem essa de uma espiritualidade fora da realidade, né? E longe dos pobres. Então que nós, e eu falo assim, a partir daqui mesmo do CCB, do Centro Cultural de Brasília, nós estamos assim vivenciando tanta coisa boa de ser um lugar de encontro. Agora mesmo o CCB está sendo um ponto de encontro, de articulação para o grito a articulação, né?
do grito Grito dos dos pobres, excluídos. dos excluídos, né? O tema desse ano está tão provocador, né? Quer dizer, que todas as vidas importam, mas quem se importa? É um pouco bem o que nós estamos sentindo agora, né? E nós estamos escutando. De fato, a gente precisa olhar para essas pessoas, né? Porque Jesus olhou para elas. E Jesus, ele disse que quem fizer o mínimo por eles é a mim que está fazendo. Então, essa é a minha esperança, que a gente nunca esqueça disso. A partir do que a Lurdinha, minha xará, falou sobre as diversas fomes que estão por aí, a minha esperança é que cada vez a gente possamos ser mais para caminhar em direção a essas periferias, né, da sociedade, e não só as sociais, também as existenciais, porque tem muita gente com fome de afeto, com fome de oração, que às vezes não necessariamente com fome de comida, mas tem muita gente que vive pelas periferias da sociedade sem encontrar espaço. E que a minha esperança é essa, que a gente possa cada vez ser mais e caminhar na direção dessas pessoas. Agora eu vou voltar para uma apresentação que tem a ver com as esperanças que estão sendo colocadas por vocês, que seria um trecho da fala de Dom José Maria Pires. Ana? Dom pergunta a Dom Zumbi: por que a visão da igreja para os mais pobres precisa começar na formação dos sacerdotes? Pelo Evangelho, a igreja tem que ser dos pobres. O Cristo, ao fazer-se gente como nós, fez a opção pelos pobres. Ele podia ter nascido numa cidade grande, nasceu em Belém. Podia ter nascido num palácio, nasceu numa gruta, nem casa tinha. Primeiro sono dele, dormiu num coxo. O presépio é o coxo onde se colocava comida para os animais. Ele fez essa opção pelos pobres. Não excluiu os ricos, mas a opção preferencial foi para os pobres. Então, se a igreja quer ser fiel a ele, ela tem que ver onde é que está havendo mais pobreza. Não é só a pobreza material, às vezes é a pobreza intelectual. Pessoas que não são aceitas, que fizeram um crime. Todo esse pessoal que está vivendo uma pobreza física, material, intelectual ou espiritual é o objetivo principal da igreja. Na preparação para essa celebração, a gente enviou o roteiro preparado por esse grupo, né, que hoje veio aqui partilhar conosco, Marco Aurélio, Lurdinha, Fábio. E a gente tem ainda um tempo, a gente não sabe quem conseguiu rezar, algumas comunidades estão fazendo juntas, enfim, mas a gente tem um tempo para continuar essa partilha, o que que isso suscitou, o que que Deus vem falando. Esse momento de encontro nosso, né, de tanta coisa que a gente vai vendo que pode se ajudar, que pode colaborar uns com os outros, e vai se reconhecendo enquanto membro CVX, se reconhecendo enquanto cristão, e vai nos animando. Então, a gente ainda tem aí um espaço de partilha breve, para quem quiser colocar, se quiser fazer menção ao roteiro de oração, também fique à vontade. Eu não vou fazer menção ao roteiro, mas o que eu queria falar é que cada vez que eu estou na rua e vou participar da distribuição das refeições,
eu me lembro de um texto da poetisa Adélia Prado. O nome do texto é A Tampa da Panela. Mas lá no fim do texto, ela diz assim: eu não consigo chupar uma bala sem pagar o dízimo à tristeza. Eu já li isso há muitos anos, mas esse final me tocou de forma pessoal mesmo, porque eu sinto isso. Quando ela escreve dessa maneira, essa expressão, pagar o dízimo à tristeza, me lembrou que é isso. Quer dizer, quando eu vou levar alguma coisa e converso, pergunto sempre o nome. Eu, nesse trabalho que eu faço, no momento até parei, mas a minha função era mais mexer com a questão da roupa, né? Eles precisam de tanta coisa, estive nu e me vestir. Então, a parte das roupas doadas ficava mais comigo. E então, quando vinha pedir, é uma mochila, é um tênis, é um cobertor. E aí tinha, né, naquelas sacolas que a gente levava, eu ia buscar para ver, para dar. Dar um cobertor me traz isso, né? Eu estou pagando o dízimo à tristeza, porque quantos eu tenho na minha casa, né? Quantos cobertores eu tenho na minha casa, quantos casacos eu tenho na minha casa, quantos tênis têm os meus netos. Então, é isso. Quer dizer, eu sinto mesmo, eu sinto em mim a esperança, claro, mas também um pouco de tristeza. E a minha maior esperança, com aquela pergunta anterior, é conseguir fazer com que pessoas como nós, pessoas como eu, possam se sensibilizar, em vez de falar morador de rua. Ninguém mora na rua. Rua não é lugar de morar. Eles estão numa situação difícil, indigna, e por acaso pararam na rua. Então é isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada. Eu acho que foi Guilherme que colocou aqui no chat, falando da esperança também. Essa esperança está no esperançar, trabalhar, arregaçar as mangas, que aprendemos como se vestir. Que o Espírito Santo possa nos iluminar em nossa comunidade. Fico lembrando da pobreza que se sucedeu no Rio Grande do Sul após as enchentes. Peço a Deus força para continuar trabalhando nesse postulado do Sul, como a comunidade de fé e alegria do Padre Vicente, junto à comunidade pobre de Porto Alegre. Eu quero colocar uma coisa que está no meu coração, até pela fala da Ana Maria, desse sentimento de tristeza profunda, de ver essas pessoas e de ver quão pouco a gente consegue fazer se compararmos com o tanto que tem para ser feito. E aí é um espaço que para mim é de discernimento. Santo Inácio sempre nos alertava para os pruridos, né? Então ter cuidado, porque às vezes o inimigo, eu digo por mim, muitas vezes o inimigo coloca esse sentimento de você faz tão pouco, você não faz nada. Então, que a gente não se deixe levar por essa tristeza, porque isso é perigoso. Aí parece que a gente então desiste, né? É tão difícil, é tão grande comparado com pouco ou nada que a gente faz. Então, digo por mim mesma, muitas vezes, de sair com os meus filhos, de comer num restaurante, alguma coisa assim, e eu me sentir assim, mal, muito mal, porque na porta do restaurante tinha alguém pedindo esmola, ou coisa que se pareça. Ou a gente fazer compra de mês, eu sempre faço compra para essas pessoas e tem aquelas pessoas que já estão habituadas a passar na porta da minha casa e a gente se sentir muito mal porque não dá conta. Então, ter cuidado, orar
E ter discernimento e não deixar que esse sentimento de impotência seja maior do que o sentimento de querer fazer aquilo que está dentro da tua possibilidade. Aquilo que foge à tua governabilidade, entrega para Deus, coloca aos seus pés. Mas não se deixe levar por esse sentimento, porque é um sentimento que corrói a gente por dentro e acaba sendo assim muito negativo, em vez de você estar pronto e apto com aquilo que você pode, com aquilo que Deus te deu enquanto dom, disponibilidade, enfim. Só queria partilhar isso, esse cuidado que temos que ter, porque o inimigo é muito sagaz, muito inteligente e vai pegar exatamente no ponto frágil que a gente tem, na tentativa de fazer você desistir. Só queria partilhar isso. Obrigada. Muito importante. Eu queria partilhar também, quando eu fiz, né, quando eu acendi a vela, a minha esperança é de ver, né, e continuar como nós estamos aqui, né, unidos em busca de uma solução que o mundo nos traz. Então, assim, vejo que a missão do nosso Senhor Jesus sempre foi ir ao encontro do outro. E a gente está aqui fazendo isso da mesma forma, ir ao encontro do outro procurando uma solução que possa amenizar o sofrimento de cada um dessas pessoas que procuram sobreviver. Então, a minha esperança é de ver cada vez mais essa igreja sinodal, essa igreja em saída, uma igreja que é composta por vários cristãos e que somos movidos por ele, sim, movidos para ir sempre ao encontro do outro. Então, eu fico feliz, sentimento de felicidade, de alegria, por estar junto a vocês e de mãos dadas, procurando ir ao encontro do outro. Amém. Amém. Eu Um queria dos partilhar o sentimento que veio para mim, né, na oração, que está nessa palavra esperança, que é esperançar. E fiquei muito perguntando como é que está a minha esperança, porque tem momentos que parece, né, seguindo um pouco das últimas falas, que cai um desânimo diante do desafio, do trabalho tão grande, das dificuldades. Esse caminhar contra a corrente é tão grande que parece que eu me deixo levar um pouco por essa coisa de deixar a esperança apagar, diminuir, né? Aí me veio uma frase do padre Júlio Lancelotti, que ele sempre fala, que é assim: eu não vou para vencer, porque eu sei que eu vou perder. E realmente viver o cristianismo, né, no mundo que a gente vive é um pouco isso, né? Saber que a gente está indo contra uma corrente que muitas vezes nós não vamos ganhar ali, mas está sendo construído, né? A esperança está sendo construído, o amor está sendo construída, a fraternidade, nós estamos construindo, né? Então, é igual João Batista, a voz dele hoje, né, no Evangelho, a voz dele foi calada, mas a palavra de Deus permaneceu. Então, a gente não pode se deixar abalar e se deixar levar por esse sentimento que às vezes vem, às vezes até de culpa. A gente sente culpa muitas vezes porque a gente tem muita coisa e o outro não tem nada, e a gente vai levando assim, mas é muito importante que a gente não perca essa perspectiva de que é o Espírito que vivifica, é o Espírito que faz a gente ir em frente, faz acontecer. Então a gente tem que fazer a nossa parte e que Deus nos anime, que a gente possa não perder essa esperança. Amém. Amém. Eu gostaria de partilhar da gente não também, como acho que a Ana Cristina falou, da gente não perder a esperança e da gente lutar por isso, né? E me lembrei muito de quando a gente trabalhou na pastoral carcerária, teve um rapaz que ficou mais de 20 anos encarcerado. Nós trabalhamos lá, eu fui a última que entrei e trabalhei menos tempo, mas trabalhei por 7 anos. E o Elias, né, foi colocado em liberdade
ele tinha o apelido lá no presídio de competência. E nós ajudamos, quando ele saiu, nós nos reunimos, o nosso grupo, muitas pessoas da CVX, a Ana Volter é uma das que está aqui presente, e conseguimos um trabalho para ele, morando num sítio lá em Pedra de Guaratiba, numa ONG que existia, mantida pelos jesuítas Fé e Amor. E o depoimento dele nos tocou muito, porque ele disse, ele ficou mais de 20 anos lá, porque ele entrou, acho que ele tinha uns 18 anos, e quando estava quase para ser posto em liberdade, ele cometeu uma infração dentro do presídio, e ligando com drogas, e aí ficou mais outro tempo lá. Então, ele dizia que foi a primeira vez na vida que ele foi chamado de senhor e chamavam pelo nome, Elias, porque os policiais o chamavam bandido, não sei o quê, eles chamavam os encarcerados pelo número, né? E chamavam de bandido, gritavam, ô bandido, não sei o quê. Então, ele disse que foi a primeira vez na vida, e ele viveu muito pouco tempo, porque ele já saiu de lá doente, ele saiu com AIDS, e ele viveu muito pouco tempo nesse trabalho, morando nesse sítio. E isso me tocou muito, porque eu me lembrei da fundadora do colégio onde eu estudei, da Santa Madalena Sofia Bará, que ela dizia, perdão, ela dizia, por uma só alma de criança, eu teria fundado a Sociedade do Sagrado Coração de Jesus. Então, isso me tocou muito, e a gente trabalha com população de rua, em situação de rua. Eu me lembrei da gente lutar e, com o nosso exemplo, a gente trazer mais, suscitar mais pessoas trabalhando, né, para que mais pessoas consigam ter uma vida com dignidade. É isso. Eu queria falar um pouquinho. Eu nem estava elaborando esse material para oração. Acho que as pessoas poderiam, talvez, rezar isso aí até em outros momentos, né? E veio muito forte para mim o quanto que esse meu trabalho tem a ver também com a CVX. E o quanto que é importante o apoio da CVX para essas pessoas que fazem o que fazem com a população em situação de rua, né? E realmente a gente não está. A gente olha a situação, a gente acha que não tem nada a ser feito, não tem, é muito difícil, né? Parece uma água no oceano o que a gente faz, talvez como enxugar gelo, mas como a Ana Cristina falou aí, do Padre Júlio, a gente já saiu, você não está aqui para ganhar, a gente está aqui para, a gente já sabe, né? Estamos seguindo Jesus que, se for para os padrões da sociedade, já perdeu, né? Então, é ter a coragem de seguir em frente, e essa coragem para seguir em frente, eu acho que a CVX é muito importante nisso. Saber que está rezando junto, dá mais força para quem está no campo fazendo alguma ação. E às vezes a pessoa que às vezes está ali até já fez tanto pela igreja, pela sociedade, está cansada em casa, mas está rezando, está dando força para essas pessoas que estão fazendo o que podem fazer. E eu acho que é isso, é a gente pode fazer o que pode fazer. Eu quero dividir com vocês um sentimento que eu tive quando tive o convite para trabalhar com essa população, e majoritariamente é composta por homens. Eu sou um ginecologista, né? Há 30 anos que eu não atendo homens. A primeira, o primeiro movimento meu foi assim: imagina, deve ter pessoas melhores do que eu para isso, porque eu não sei mais lidar com essa população. Só que quando você vê que não tem outra pessoa, é você que Deus está chamando, eu vou com o que eu tenho. E com o que eu tenho é muito para essa população. Eu acho que isso para todos nós estamos nessa sala. O que a gente puder fazer, que esteja rezando pelos outros, perguntando: "Oh, o que você está precisando?"
como o John falou, precisa talvez um aparelho aqui, uma coisa ali, e a gente poder estar se apoiando, acho que é muita coisa. E que eu percebi também nessa ação que eu fiz. Eu estou num ambiente que não tem muita coisa dos pobres e de ajudar os outros. Por incrível que pareça, a faculdade de medicina é uma coisa cheia de vaidade. Mas o que eu percebi é aquela situação da pedrinha que é jogada no lago. Vai fazendo ondinhas que você não sabe onde vai parar. E de repente alguém que nem conheço me encontra no corredor e fala: é você que está levando os alunos lá para a população, situação de rua da Missão Belém? Eu sou eu. Nossa, parabéns. Eu nem conheço a pessoa. Então, o bem ele vai difundindo. E o reino de Deus é feito por Deus, não é por nós. A gente faz a nossa parte e voltar, saber que a CVX está junto, rezando, apoiando, eu acho que é muito importante. Então, a minha esperança é que isso continue de alguma forma, no sentido da gente rezar um para os outros e se apoiar mutuamente. Com isso, a gente consegue aumentar nessa ação cada vez mais, né? E a gente não tem noção aonde vai parar. O que eu sei que não dá para não fazer. Agora, o que vai ser, aí é com Jesus, não é comigo, ele que sabe da situação. É o que eu queria falar um pouquinho para vocês. Obrigada. Isso é tão verdade, Marco, é tão verdade, tão real, desse a gente não saber muitas vezes o tamanho da semente que foi plantada. O negócio é plantar, semear, né? Deus nos colocou como jardineiros. Eu, na minha vida profissional, sempre tive contato com muita gente, sempre palestrando, conferências, enfim, com educação ambiental, ou seja, cuidando de uma maneira ou de outra desse jardim que Deus nos deixou. E muitas vezes me aconteceu de anos depois nem lembrar da pessoa, nem saber da pessoa, e ela vir falar para mim que eu fiz a diferença na sua vida. Então, o tamanho da responsabilidade enquanto cristãos, do zelo do que é dito, do que é falado, como é feito, porque a gente não sabe nesse coração que está cruzando o teu caminho, o que que você está fazendo nesse coração. Então, isso é real e é concreto. Eu tive muitas experiências na minha vida que depois me levaram a agradecer profundamente a Deus e a ter muito cuidado no fazer do dia a dia, seja aonde você estiver. Então, e quando isso acontece, essa pessoa vir ao encontro da gente e dizer para nós da diferença que fizemos, para mim é um mimo de Deus. É um mimo de Deus, Deus falando: Mônica, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que vale a pena? Então vai, para de reclamar e faça com o que você puder, com o poder. E é bonito isso, é bonito como Deus cuida, sabe, de puxar a orelha da gente de certa maneira, né? Eu costumo dizer, são mimos de Deus, né? Então é bonito, porque quando você. E é incrível, porque quando você está desfalecendo, não vai dar certo, não adianta, não sei o quê, aí aparece essa pessoa, e isso é plano dele, obviamente, para falar, falei: tá vendo, sua boba? Vai, caminha, continua, né? Então, gratidão pela tua partilha, Marco. Só me permite mais um minuto. A Ana Cristina puxou, né, a questão do Padre Júlio, que o Marco reforçou agora, e a Mônica fechou também, mas me veio uma imagem, né, que é bastante significativa, no sentido de que Deus não nos pede para ganhar, Ele pede para fazer, né? E quem viu Jesus na cruz, muitos dos que estavam lá, considerou Jesus derrotado, né? Então a gente também não tem noção do que é ganhar, o que não é ganhar, porque no reino do céu deve ser tudo bem diferente do que a gente imagina, né? Isso. Obrigada. É, a gente gostaria de ir caminhando para o encerramento. Se alguém tiver mais alguma colocação a fazer, é a hora. Eu só queria dizer que é um sentimento que me vem de gratidão, assim, que não dá para explicar mesmo,
de perceber como o Espírito está trabalhando, o Espírito de Deus trabalhando, o Espírito, esse Jesus que toca o coração da gente para a gente não ficar acomodado numa fé inócua, que não produz, que não faz nada, que não dá fruto, né? Então, é tão bom isso, que às vezes, com tanta coisa que a gente tem que fazer, eu mesmo que estou ocupado com tanta coisa, e às vezes eu fico, o desânimo quer me vencer. E de repente um encontro como esse, meu Deus, como isso é bom, não tem como não agradecer, sabe? Desde o poema da Adélia Prado, que foi lembrado, que é uma coisa tão delicada, mas assim, na verdade, tudo que a gente está, eu que estou ouvindo, que eu estou vendo aqui, os depoimentos e tal, são coisas muito concretas e aparentemente pequenas, mas tão grandes na lógica do reino, sabe? É isso, é isso. Quer dizer, a régua de Jesus é diferente daquilo que o Ivo acabou de dizer. A gente não tem noção, e todos aqui falaram, né? Do bem que a gente faz. E assim, despretensiosamente, simplesmente porque a gente é amigo de Jesus, sabe? A gente não pode imaginar, eu fico muito incomodado, estou muito incomodado com... Eu estou trabalhando nessa questão do sínodo, né? E eu tenho lido tanta coisa do Papa Francisco, e eu admiro tanto ele, e o desejo dele de ver uma igreja, sabe, que em saída, uma igreja preocupada com os excluídos, uma igreja que abraça, que inclui, é uma igreja amiga de Jesus, sabe? Uma igreja com Jesus. E eu me preocupo porque eu vejo muito igreja sem Jesus, muito padre sem Jesus, muito bispo sem Jesus, muitas leigos, leigas, muitos movimentos de igreja sem Jesus, sabe? Por mais que acorde 4 horas da manhã para rezar, essas coisas, esses movimentos meio, sei lá, sem. Então, não é querer julgar, né? Eu acho que Deus faz bem, Deus faz o bem através de todas as coisas, né? E eu acho que faz bem mesmo. Mas me preocupa muito quando a religião se descola do compromisso, sabe? Me preocupa. E, de repente, eu termino essa noite com essa, não sei, uma alegria, coisa assim. A Adélia Prado sempre dizia também assim, né? Tristeza é o nome do castigo de Deus. E ser santo é reter a alegria. Então, assim, essa santidade de perceber a alegria que uma mínima coisa se relata, por exemplo, do Elias, do rapaz que estava preso, né? Puxa vida, viveu pouco depois, mas viveu tanto também, percebeu, né, o carinho das pessoas que o visitavam e da pastoral carcerária e sei lá. Então, assim, tudo que foi dito aqui, sabe? Tudo que foi vivido, eu já estava pensando que ia ser assim, desde a preparação tão carinhosa com o empenho de cada um, sabe, do material e tal, mas me surpreende, porque, de fato, o Espírito é surpresa, Deus surpreende a gente. Então eu vou dormir com o coração quentinho e com a esperança reacendida, podemos dizer assim, né? É tão bom. Amém. Eu queria também falar um pouquinho, na verdade, agradecer a esse momento das partilhas de todas as pessoas aqui e as partilhas oficiais, né, do Marco Aurélio, da Lourdes também, porque quando vocês falam e quando vocês escreviam também no roteiro, vocês mostram a humanidade de vocês mesmos, né? Quando estão apontando as fraquezas também de, ai, será que era para eu ir hoje? Ai, sou tão entediado, ai, tem outra coisa para resolver, né? E o milagre que se faz a cada encontro, né? Porque o milagre não a bondade vem para aqueles que estão lá na situação difícil, mas a bondade de Deus também vem para nós que estamos em situações difíceis, ou aqui às vezes nos colocamos também, né, dentro desses subterfúgios do mau espírito de nos afastar da missão para a qual Deus nos envia. Então, foi bom, me tocou ouvir vocês dizerem esses pedaços, né? Tipo, teve uma hora que eu resisti, né? Mas no minuto seguinte eu entendi que, assim, não era isso, né? Eu tinha que estar lá com vocês. Também queria fazer a referência à pessoa de Fábio, que se não está aqui é porque teve alguma situação, né? Se me permite, Alma, ele avisou agora dizendo que a esposa passou mal e aí teve que dar assistência a ela lá. Certo.
mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, dessa caminhada de Fábio, porque ele ainda vai também continuar com as celebrações, né, em Paulista, em Olinda, até o final de semana. Algumas pessoas do Nordeste vão estar lá com ele. Nós vamos noticiar isso, né, no nosso site da CVX, e na verdade já fizemos isso antes, porque já tem notícia de 2 meses atrás, sobre a comunidade Deus Nossa Senhora, né, e o trabalho que eles desenvolvem lá, né? Então, fiquem atentos. Esse momento que se encerra agora é, na verdade, o momento em que começa o nosso próximo passo, né? E Ana, Edson e Gilda, tem mais alguma coisa a colocar? Não, não, só gratidão por ter ouvido vocês. Eu acho que foi um momento da gente rever caminhada, rever o que está fazendo, olhar para o outro. Foi muito bom, muito bom. E a gratidão a todos, né, a todas, e pela também a renovação da nossa vocação de CVX, né? Que momentos como esse também a gente confirma a nossa vocação. E um agradecimento especial para Marco, para Lourdinha, para Fábio, e para outras pessoas que contribuíram na preparação desses pontos de oração e dessa celebração de hoje. Muito obrigado. Eu tinha a ideia de colocar a música novamente para o encerramento, né? Hoje eu não lembro mais como faz isso, então vou botar o vídeo com as fotos novamente. E antes disso, se todos puderem abrir as câmeras para a gente fazer um registro, eu agradeço também. Tereza já, Margarida, Marlene, Honorina. Como é que abre? O seu está aberto. Ah, tá aberto? Ah, então tá bom. Ah, tá aberto. Só um instante, faltam os outros. Falta Margarida, Francisco Abril. Francisco. Ah, era Francisco. Fiquei na dúvida se era Francisco ou a comunidade Francisco, quando eu falei. Obrigada. A última, estou fazendo aleatoriamente aqui. Pronto, só um instante agora. Ai, cadê? Diz-me como ser pão, diz-me como ser pão, como ser alimento que sacia por dentro e que traz a paz. Diz-me como ser pão, diz-me como ser pão. Como aproximar-me de quem tem mais falta, de quem acha que a história é o sorrir e o amar. Diz-me como ser pão, diz-me como deixar-me comer pouco a pouco, entregando o meu tudo e enchendo-me mais. Diz-me como ser pão, diz-me como ser pão, como ser para outros em cada momento
alimento e maná. Diz-me como ser pão, diz-me como ser pão, como ser para outros em cada momento alimento e maná. Tu, Senhor, que és o pão que dá vida, tu, Senhor, que és a luz, que és a paz, tu que empapas a terra quando choves o céu, diz-me como ser pão. Tu que fazes de mim teu reflexo, tu que abraças a minha fraqueza e me sacias a fome quando venho de longe, diz-me como ser pão. Tu que fazes de mim teu reflexo, tu que abraças a minha fraqueza e me sacias a fome quando venho de longe, diz-me como ser pão. Diz-me como ser pão. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Muito bom, foi Boa ótimo. Boa noite. noite. Muito Boa bom. noite. Um abraço a todos. Boa noite. Boa Gratidão. noite. Gratidão, obrigada. Boa Obrigada. noite. Gratidão Boa a todos. noite. Noite. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite. Foi Amém. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Lurdinha, te mandei mensagem.